Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao curso de Construindo Projetos de Lazer com Ginástica para Todos. Vamos esperar só mais 2 minutinhos aqui, enquanto isso, para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, eu vou colocando aqui os slides, compartilhando com vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando no chat, que eu estou vendo aqui pelo celular, tá? Vou deixar aqui aberto para ver alguma dúvida, algum questionamento. Espero que vocês gostem do curso e a gente foi pensado para a gente discutir bastante mesmo, né? Como que a gente começa a pensar nos projetos, quais são os desafios dos projetos, então a gente vai discutir bastante e compartilhar o conhecimento, né? Em ambos os lados, de mim para vocês, de vocês para mim. Vou aqui compartilhar a tela, só um segundinho. Vocês me falam. Espera aí que ainda não foi. Compartilhei aqui agora. Vou colocar lá no começo. Tá dando para ver a tela? Sim, perfeito. Ok. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentando. O volume do áudio tá certinho? Tá certinho. Laís, eu queria saber se você prefere que as pessoas fiquem de câmera aberta ou fechada. Sobre a câmera, fiquem à vontade, tá? Essa parte inicial, sei que tem gente que às vezes tem mais vergonha, quem quiser ficar com a câmera aberta pode ficar. Na parte que a gente vai construir mesmo, pensar em projetos que a gente vai fazer em dupla ou trio, aí seria legal vocês abrirem a câmera, né? Até para discutir entre os, com sua dupla. Mas agora fique à vontade, tá? Não sintam-se pressionados. Quem quiser abrir, pode abrir. E eu vou pedir para abrir principalmente nessa parte de discussão mesmo, e depois quando vocês forem apresentar para o grupo aqui. Enquanto o pessoal chega, eu vou aproveitar esses 2 minutinhos para me apresentar. Eu sou a Laís Domingues, eu fiz técnico em administração na ETEC, aqui em São Paulo, chama de Centro Paula Souza. Fiz educação física também, um bacharel na EFE-USP, lá no Butantã. Nesse meio do caminho, eu fiz um mestrado em ciências, que eu trabalhei com cardioproteção mediada pelo exercício físico. Acabei largando um pouco essa vida de laboratório de bioquímica e voltei para a área de ginástica, depois que eu tinha abandonado um pouco, assim, no mestrado, abandonei um pouco a ginástica e voltei. Voltei quando eu entrei na IASH, a IASH USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ela é carinhosamente conhecida como USP Leste. Então, para quem conhece São Paulo aqui, tem a Zona Leste, assim. Então, ela fica numa região mais perto do Tatuapé, Itaquera, fica na Zona Leste, assim, é um projeto bem legal da USP. É um campus bem diversificado, onde a gente tem matérias básicas para todos os cursos. Então, tem matérias de cultura, onde todos os cursos têm que fazer, se misturam. Então, é uma proposta bem diversificada, assim, bastante interessante. Então, atualmente, eu faço o curso de lazer e turismo nessa universidade, na USP Leste, né? E eu quis, nessa ideia desse projeto, desse mini curso, é trazer um pouco do que eu tenho aprendido no curso de lazer e turismo para vocês, para até começar a pensar em mais projetos para a gente conseguir ampliar e divulgar a ginástica para todos, né? E os projetos, a disseminação da ginástica para todos acaba dependendo um pouco da gente também, né? Então, quanto mais a gente conseguir criar projetos eficientes, projetos com embasamento, mais a gente vai conseguir ampliar e divulgar a ginástica para todos, que eu acho que é um dos nossos objetivos. Então, aqui, deixa eu só mudar aqui. Então, vamos para a próxima. Esse daqui é o grupo que eu faço parte, é o MPI Guia, é o grupo de ginástica para todos da IASH. Nós temos dois trabalhos, né? Então, o primeiro trabalho com os idosos,
que faz parte do USP 60+, e também eu trabalho com os próprios alunos e funcionários e professores. Então, são dois grupos distintos que a gente tem. Eu atuo como monitora em ambos os projetos, tanto no Emperia 60+, quanto a Emperia Comunidade Acadêmica. E tenho aprendido muitíssimo com a ginástica para todos. Eu fiz ginástica rítmica a minha vida toda, e aí agora, desde 2019, descobri a GPT e não larguei mais, tenho gostado bastante. E esse daqui é o nosso grupo numa apresentação no Sesc Bom Retiro, onde a gente levou, né, os idosos, levou os alunos para fazer uma apresentação, e foi bem bacana. Foi muito legal, por exemplo, nesse dia, já falando um pouco de lazer, já começando. Nesse dia, os idosos, a gente se encontrou em algumas estações, e eles foram de trem, de metrô, até a Estação da Luz, onde a gente se encontrou. Aquilo, para eles, foi como se fosse algo turístico, assim, porque eles tiraram foto de tudo, eles aproveitaram, assim, bastante tiraram foto da Estação da Luz. Foi um momento, assim, bastante legal que a gente conseguiu levá-los. E é para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o que é o lazer. Essa é uma questão inicial, né? Antes da gente começar a construir esses projetos de lazer, eu gostaria que vocês, mesmo no chat, assim, pode colocar no chat que eu estou vendo aqui, colocar, assim, o que vocês consideram que é lazer para vocês. Pode escrever no chat, estou olhando aqui, quem quiser pode abrir o microfone, mas o que é lazer? Uma dica aqui é que o lazer, ele vem do latim, que é licere, que significa ser lícito, ser permitido. Então, a palavra lazer vem do latim, que significa ser lícito, ser permitido. Então, não tem resposta errada. Podem ir colocando aí para vocês o que é lazer. Pode ir colocando no chat. Melina, tempo livre. Perfeito. Pode colocar, gente. Não tem resposta errada. Pode ir colocando. Vamos construir aqui o que para a gente é lazer. Vamos lá. Mais alguém além da Melina? Isso. Também, ó, agora estão começando a surgir. Elka, atividades praticadas no tempo livre. Perfeito. Shelida, lazer, algo prazeroso. Daniele, uma prática em que o participante sente prazer em fazer. Paula, todas as atividades desenvolvidas no tempo de não trabalho. Thalita Macedo, paz. Legal. Ó, muitas respostas legais. Pode também ser não fazer nada. Ó, não fazer nada a gente chama até, tem até uma frase, né, que é aquele dolce far niente, né, que é o doce não fazer nada. Dolce far niente em italiano, né, ele é também lazer, com certeza. E as outras respostas estão todas corretas, viu? O lazer é isso. Por mais que vários autores coloquem definições e tudo mais, a gente sabe que o lazer, ele é muito sentido, né? O que a gente sente, e muito também o que a gente consegue desenvolver, o que a gente é naquele tempo, e principalmente, que o lazer, ele não pode ser considerado só o que determinada classe faz. Então, a gente não pode considerar o lazer só que, só os mais ricos têm lazer. Não, o lazer, ele está presente, assim, na sociedade de diferentes formas. Infelizmente, tem gente que não consegue aproveitar o lazer do jeito que poderia, né, que deveria, mas até por exemplo, você vai em lugares onde onde são lugares mais pobres, você tem um lazer, tem lá o churrasquinho na laje, você tem as pessoas lá que ficam sentadas na calçada, você tem a criança brincando de bola. Então é isso, não pense no lazer só como lazer da classe dominante, pense o lazer como um todo. E a partir dessas definições que vocês deram, a gente tem uma definição aqui mais... Opa, foi para o lado errado. Uma definição mais teórica, né, que é do Dumas Edier, é uma das definições dos pensadores da área do lazer, e tem bastante com o que vocês falaram. Então, a definição dele lá de 1973.
é que o lazer é o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para divertir-se, recriar-se, entreter ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se do desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, aqui tem muito do que vocês falaram, né? Então, ele pode ir lá repousar, ele pode divertir, recriar-se, tem a parte do prazer, tem a parte de ser depois das obrigações profissionais, e não só das obrigações profissionais, também das obrigações familiares e sociais. Por exemplo, quando uma mãe precisa levar o filho para a escola, aquilo ela não está trabalhando, mas também não é lazer, né? É uma obrigação dela familiar. Então, acontece depois, né, das obrigações profissionais, familiares e sociais. E aí, deixa eu voltar aqui. Vou passar um vídeo rapidinho do Sesc, que é de um documentário, é o trailer desse documentário. Depois eu mando o link para vocês do documentário certinho, tá? Vou fechar aqui o meu microfone para não dar eco. Então, atenção, é de menos de 2 minutos esse vídeo. O lazer é um direito previsto, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No período pós-Segunda Guerra Mundial, as nações convergiram no fato de que o lazer é um direito, e o lazer está previsto na nossa Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ou seja, ele é garantido por lei. Mas o povo brasileiro não se vê no direito a ter lazer, porque ele não compreende o lazer como um direito social. Ele não compreende o lazer como uma possibilidade de oportunizar esse desenvolvimento, entendido como um dever do Estado. A forma hoje tendencial e predominante de oferta do lazer é na forma mercadoria. É cada vez mais difícil, né, que o brasileiro, que a brasileira acessem um lazer sem ter que botar a mão no bolso. Então, o tempo do lazer é o tempo onde você pode se desenvolver, para além do mundo do trabalho. O surgimento do ócio com o advento da sociedade industrial. É o relógio, né, imposto pela maquinaria, né, que vão fragmentar, né, o nosso tempo de vida em tempo de trabalho e tempo livre, porque é preciso medir esse tempo de trabalho. Boa, gostaram desse trailer, né? Do documentário. O link aqui, ó, vou mandar do documentário completo, mas depois eu mando por e-mail para vocês também, com um resumo de tudo. É um documentário bem bacana que faz algumas reflexões, né? Que já vocês viram no trailer, que é o lazer, ele é um direito, está na Constituição, mas ao mesmo tempo o brasileiro ele não se vê como merecedor do direito. Quando você pensa no lazer não como um direito, ele acaba virando o quê? Algo dependente do dinheiro. Então, só quem tem dinheiro para financiar esse lazer vai ter uma lazer que a gente chama lazer como mercadoria. E quem não tem dinheiro acaba não tendo possibilidades, opções de acesso. A gente fala muito também de acesso, certo? E continuando nossa discussão aqui, que começamos a pensar, já vem um monte de questionamento na cabeça, né? E aí, agora, no seu dia a dia, agora estamos um pouco trancados, mas pensa antes da pandemia. Onde você vê lazer no seu dia a dia? Pode escrever aí no chat. Eu, para começar dando um exemplo, lá na USP Leste, tem um gramado assim, bem grande, que os alunos, entre aula e outra, gostam de ficar tomando sol lá nesse gramado. Então, é uma coisa de lazer que eu vejo. Então, pensando só na USP Leste, tem isso.
Lá também tem a bateria universitária. Pode ir colocando aí no chat. Onde que você vê o lazer no seu dia a dia? Continuando lá na USP Leste, tem a bateria universitária, a biblioteca, que nem sempre é lazer, a gente já vai discutir um pouquinho mais disso. A biblioteca pode ser lazer, pode não ser. Então, tem essa opção também. Temos também lá, tem o ginásio, onde temos as modalidades esportivas. E por aí vai. Mas deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat. Vamos lá, coloquem aí no chat. Onde você vê lazer no seu dia a dia? Pensando mais aqui, onde eu moro. As crianças que brincam, né? Seja de bola, seja de pega-pega, esconde-esconde. E por aí vai. Mais alguém no chat para falar de coisa de lazer? Ah, começou a chegar. Porque às vezes tem que dar o tempo, né, para você escrever. Por isso que eu fui dando uns exemplos. Ó, Melina diz, fazer trilha de bike, passeio nas praças e parques, a importância, né, de você ter esse reencontro com a natureza, né, que cada vez está mais difícil. Então, concordo totalmente, esses são momentos de lazer. Paula Cristina, em casa, você pode ter várias coisas de lazer em casa, é verdade. Gelida, meu lazer é uma caminhada ouvindo música. É verdade. Tem gente que prefere caminhar, tem gente que prefere correr, tem gente que prefere ir sozinho, tem gente que prefere ir em grupo, ouvindo música, com certeza. Assistir TV, streaming, Netflix também. Na minha rotina, só em casa mesmo, brincando com meu filho, lendo livro. Perfeito. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente acabou passando esses 1 ano e meio aí em casa, tivemos que reaprender, né, coisas de lazer em casa. Concordo, são isso mesmo. Brincar com os cachorros, frequentar grupo de GPT. Com certeza, o grupo de GPT, eu também sinto isso. É uma atividade de lazer para mim. Aula de tecido circense. A dança deixou de ser meu trabalho para ser meu lazer. Existem situações que mesclam, né, trabalho e lazer. A gente vai falar, inclusive fala que privilegiados são aqueles que conseguem ter lazer no trabalho, é uma minoria, né? Ir para a praia é muito bom, ler livro, ouvir música, ir na cachoeira. Exatamente, gente. São essas opções, né, de lazer que a gente tem, e cada um vai ter o seu tipo de lazer. E o que a gente vai ver aqui, um pouquinho mais para frente, é que não só o esporte é lazer, porque muitas vezes pensa-se, né? Hoje a gente vai falar de projetos com GPT, ok, tem a parte, né, de ginástica, tudo, mas não é só questão esportiva que é lazer. O lazer, ele é muito mais, ele abrange muito mais coisas, ele abrange também as modalidades esportivas, mas abrange mais coisas. E aí, passando aqui para o próximo slide, a gente vê assim a parte da Constituição. A palavra lazer aparece 4 vezes na Constituição, e no artigo 6 coloca o lazer como um direito ao lado de outros, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia. E então a gente tem que ver esse lazer como direito, certo? Não pode-se, o que acaba acontecendo muitas vezes, é colocar o lazer em segundo plano, como uma necessidade supérflua, como se fosse, só tem direito ao lazer se você, aquilo que eu falei, se tiver dinheiro. Não, está na nossa Constituição, que é um direito social de todos. Então, cabe ao governo, às famílias, às empresas, promover esse direito ao máximo de pessoas possível, certo? Quando eu falo todos têm direito ao acesso, todos têm acesso ao lazer, isso daqui nem precisa responder no chat, né? Mas isso daqui é só para a gente refletir mesmo. Será que todos têm acesso? Eu coloquei só essas 3 figurinhas, mas assim, podiam ser muito mais. Será que todas as pessoas têm acesso a museus, a bibliotecas, a centros culturais? Se a gente parar para pensar em São Paulo e nas outras capitais, a gente vê que esses equipamentos de lazer,
eles se concentram principalmente nas áreas de maior poder aquisitivo, né? A gente para pensar onde que ficam aqui os museus de São Paulo, é lá no centro. Na Zona Leste aqui, que é da USP Leste, são poucas coisas. Então a gente vê até a questão da universidade pública, questão dos parques, os parques, onde são os melhores parques? Vê aqui em São Paulo, em Ibirapuera e Vila Lobos, áreas de concentração aquisitiva. Fora isso, também, se você for fazer uma caminhada, onde você vai fazer essa caminhada, tem influência do seu gênero, tem influência da sua faixa etária, de acesso ao espaço, esse lugar é violento, porque também não adianta nada eu construir um parque, uma praça, se o entorno for muito violento. Então, a gente tem que pensar nas barreiras socioculturais da prática de lazer. Então, nem todos têm acesso. Principalmente se a gente, além de pensar nisso, nos equipamentos do lazer, começar a pensar também na uberização do trabalho. Como naquele vídeo falou rapidamente, o lazer ele surge após a Revolução Industrial, quando os trabalhadores eles conseguem limitar as jornadas de trabalho. Então, a gente limitou-se, né? Antes era muito, conseguiu limitar-se para 11 horas de jornada de trabalho, depois foi para 8 horas, que é o atualmente. E aí, nessas novas situações de trabalho que a gente tem uma maior flexibilização, uberização, onde a pessoa, quanto mais trabalha, ela ganha, que tempo de lazer que ela vai ter? Então, são questões assim, muito importantes, elas não têm respostas, mas cabem o questionamento e o quão importante é o lazer. Se ele é importante para eu descansar, me divertir e me desenvolver, que é o que eu vou passar aqui agora, as 3 funções do lazer. Se o lazer ele é importante para descanso, divertimento e desenvolvimento, se eu coloco ele atrás de todas as outras necessidades, eu estou deixando de me desenvolver. Desenvolvimento pessoal, social, é importante esse tempo. Não é à toa que na Revolução Industrial diminuiu a jornada de trabalho, porque esse tempo de não trabalho, ele é importante. Então, aqui, só uma parte mais teórica também, né? Funções do lazer são os 3 Ds, né? Que nem na GPT a gente tem os 4 Fs. Nas funções do lazer a gente tem os 3 Ds, descanso, divertimento e desenvolvimento, porque o lazer ele tem que ser visto como oportunidade de se desenvolver. Que nem nas aulas de GPT, a gente tem oportunidade de aprender coisas novas, de socializar, de entender, aprender coisas fisicamente também, socialmente, psicologicamente. Então, a gente começa a entender a importância desse lazer. E aqui é uma parte bem interessante que eu falei, que é ver o momento de lazer além do físico esportivo. O físico esportivo, ele também é importante. O físico esportivo, ele também é importante. Mas o lazer, ele também contempla interesses intelectuais, manuais, sociais, artísticos, turísticos, gastronômicos e virtuais. Manual, por exemplo, eu gosto de fazer marcenaria, eu gosto de fazer crochê. Intelectual, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ir ao teatro. Físico esportivo é a prática esportiva, social é a parte de comunicação, artístico entra também a parte, né, de teatro, de você praticar o teatro e outras coisas, turístico também, gastronômico, de cozinhar, de experimentar também diferentes culinárias, e virtuais, dessa parte agora de tecnologia. Tem gente que o lazer é ficar jogando videogame. E aí, o que é interessante a gente pensar na GPT é que muitas vezes no nosso projeto a gente consegue ir além de só do interesse cultural, físico e esportivo. A gente consegue também trabalhar em outros interesses. Social, não tem nem o que falar, a gente trabalha nos nossos encontros. Eu consigo também trabalhar outros interesses, como artísticos, porque a gente junta teatro também, a gente junta parte de coisa de artesanato, dá para fazer na aula. Turístico,
desde a parte quando a gente viaja para uma cidade, para um congresso, que a gente estaria viajando aqui, né? Estaríamos indo para o Espírito Santo. A gente tem essa parte turística também, porque a gente vai para o congresso, a gente quer conhecer a cidade. Então, as possibilidades que a GPT, quanto mais interesses ela conseguir acoplar, então você aprender sobre cultura, numa coreografia, você tá lá participando, fazer os figurinos, cenários, então a gente vê que a GPT ela é bem ampla, né? E aí, pensando, né, na relação entre lazer e GPT, a gente tem as propriedades do lazer e a gente vê tudo isso na GPT, claro, porque a GPT ela é uma das possibilidades do lazer, mas aí a gente vê então, né, que o que determina, né, agora até pensando no, por exemplo, cozinhar é um lazer ou não é? Depende do momento. Ela tem essas 4 propriedades? Quais são? Escolha pessoal, desinteressado, hedonístico ou prazeroso e liberatório. Cozinhar. Para uma pessoa que precisa cozinhar para os filhos, que ela não sente prazer, que ela faz assim, arroz, feijão, porque eu preciso, isso é uma obrigação para mim. Preciso cozinhar para os meus filhos. Isso não é lazer para ela. Mas existem pessoas que têm alguns momentos que elas estão escolhendo fazer determinado prato, elas escolhem fazer um jantar especial, elas sentem prazer naquilo. Então, elas escolheram fazer aquilo. O caráter desinteressado é você pensar só no agora, não ficar pensando no futuro, ou é uma obrigação, sabe? Eu preciso fazer isso porque eu vou ter nota, por exemplo, na faculdade. Não, é desinteressado, fazer pensando no agora. Prazeroso e liberatório. Então, essas são as 4 propriedades do lazer e que a gente vê bastante nas aulas de GPT, né? Então, eu vou para minhas aulas por uma escolha minha, eu faço pensando no agora, quando eu faço, eu estou me divertindo ali naquele momento, eu estou dividindo com meus companheiros aquele momento, é um momento prazeroso, bastante prazeroso para mim, inclusive eu deixo de fazer outras coisas para ir para minha aula de GPT, e me liberta do cotidiano. Às vezes está cheio de problema, né? Problema pessoal, problema da faculdade, com um monte de trabalho, e a gente vai para a aula, dá até uma desligada. E aí, trouxe essa parte assim que vocês já sabem, mas só para a gente relembrar dos fundamentos da GPT. São 4 fundamentos, né? Pela FIG, que é o divertimento, o condicionamento físico, a amizade, e os fundamentos na ginástica. Quando a gente for pensar num projeto de ginástica para todos, é importante a gente lembrar desses princípios. Por quê? Porque senão vai virar um projeto de ginástica artística, por exemplo. Vai virar um projeto de ginástica rítmica. Não. O que vai fazer ele ser um projeto de GPT? É respeitar esses princípios, assim. É lógico que vai ter uma aula que ela vai priorizar, tipo, ter uma maior parte de tempo do condicionamento físico. Mas a gente tem que tentar que em todas as aulas, lógico, nem sempre é possível, mas é um objetivo, assim, que nosso grupo a gente tenta, outros grupos também, é que em todas as aulas tem uma parte social, uma parte de fundamento ginástico, uma parte de condicionamento e uma parte também de diversão. A gente tenta usar isso. Outros fundamentos também, né, que foi escrito aqui no livro, né, Toledo, Tsukamoto e aí tá pequenininha aqui, a Carminato, a Michele. Então, tem outros fundamentos aqui, esse daqui também são outros pontos, né, da ginástica, elas colocaram 11 fundamentos, para a gente saber o que é um projeto de GPT e o que não é. Então, esses fundamentos são a base na ginástica, composição coreográfica, estímulo à criatividade, número indefinido de participantes, liberdade de vestimenta, uso de materiais, diversidade musical, inserção de elementos da cultura, não competitividade e favorecimento da inclusão, formação humana e prazer pela prática. No capítulo do livro vai estar explicadinho cada um desses fundamentos, tá? Mas o que eu quero falar aqui é, quando formos pensar num projeto, ele tem essa parte de GPT,
ele tem essa parte de estímulo à criatividade? Você tem um momento que vai estimular a criatividade ou você tem só a professora passando os exercícios, só o professor passando os exercícios? Então, tem uma parte de estímulo da criatividade. Você tem a não competitividade, favorecimento da inclusão, e sabe que existem eventos competitivos da GPT, mas eles são poucos e nem sempre é o que a gente quer estimular, principalmente pensando nos projetos de lazer. Projetos de lazer a gente quer mesmo a inclusão, a participação de todos, a diversão, formação humana. Então, quando a gente for pensar nos projetos, pensar nesses fundamentos, tanto da FIG quanto desse capítulo do livro. E aí agora chegamos na parte, né? Chegamos depois dessa introdução grande sobre lazer e sobre GPT, espero que tenha dado uma clareada. Eu vou mandar os slides para vocês depois, tá? Eu tenho o e-mail dos inscritos. Então, introdução sobre o que é lazer e sobre, rapidinho, alguns fundamentos da GPT. Como eu começo a elaborar um projeto? Para isso, quando a gente trabalha com projetos, a gente usa alguns elementos da administração, né? Então, um que a gente vai usar hoje, trabalhar um pouco hoje, é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico, por mais que a administração, essas áreas de gestão, utilizem bastante esse termo, o planejamento estratégico não surgiu agora. Se você for pensar, desde quando, há muito tempo atrás, quando queria se ganhar uma guerra, tinha que fazer um planejamento. Tem que planejar lá como que vai ser a nossa estratégia para vencer a guerra. Quando eu vou, sei lá, precisava caçar, você tinha que ter uma estratégia. Só que aí agora, né, essa área da administração, ela pegou e desenvolveu, assim, né, algumas metodologias para ajudar, né, na criação de projetos, criação de empresas. E o planejamento estratégico, né, que eu, segunda sessão, falando que o planejamento estratégico envolve a tomada de decisões sobre objetivos e estratégias da organização, estabelecendo os resultados pretendidos e como ela fará para alcançá-los. Então, quando a gente pensa num projeto, a gente precisa pensar nisso. Eu quero tal resultado, minha meta é essa. E falar como eu vou fazer para alcançá-lo. O que eu preciso fazer para alcançá-lo. Aqui do Chiavenato, esse está falando também a estação, né? Que a estratégia, ela determina o lugar onde, o tempo, quando e a força numérica com que a batalha deve ser lutada. Então, ele coloca até a batalha, né? Mas pensando mesmo na estratégia, né? Como se a gente... O que a gente faz para desenvolver um projeto de sucesso, certo? Uma cartilha bastante interessante, vai ficar um pouquinho pequena aí para vocês, principalmente para quem estiver assistindo aí no celular, mas que eu vou mandar para vocês também. Tem na internet disponível, é a cartilha Descomplica, é uma cartilha de uma ONG aqui da minha cidade, a ONG Social Skate, e junto com a Confederação Brasileira de Skate. É uma ONG que com poucas pessoas, assim, e com uma estrutura pequena, conseguiu um projeto gigante, que atende muitas pessoas e que tem uma visibilidade muito grande. Já apareceu na TV várias vezes, já apareceu no Caldeirão do Hulk. Agora a Raíssa Leal ganhou um prêmio e a doação do prêmio, né, do Espírito Olímpico foi para essa ONG. E o diferencial dessa ONG é saber escrever projetos. Então, sabendo escrever projetos, eles têm a parte de conseguir captação de verba muito forte, né? Então, isso é bastante interessante. E eles fizeram uma cartilha muito legal. Essa cartilha chama Descomplica. Ela é para, principalmente, criação de ONGs de skate, mas, assim, ela serve para qualquer ONG. E ela coloca como criar uma ONG e também como conseguir verba pela Lei de Incentivo do Esporte. Eu vou mandar aqui para vocês depois. Mas só resumindo aqui rapidinho, coloca assim, o que precisa para um projeto. Então, apresentação da organização, resumo do projeto, contextualização, justificativa, objetivos, público-alvo, quadro de metas, metodologia, equipe executora,
parceiros, cronograma e orçamento. Se você chegar para qualquer lugar com um projeto que esteja faltando essas coisas, você não vai conseguir a verba, você não vai conseguir a aprovação. Lógico que depende muito do edital. Mas quando você vai pedir a verba, você vai tentar colocar um projeto em andamento, você precisa ter o cronograma pensado, precisa ter o orçamento, você está pedindo dinheiro para o seu projeto. Mas onde você vai gastar aquilo? Esse orçamento, ele é a possibilidade mais barata, não é? Então, isso tem que ser pensado. Essa cartilha é bem bacana. E aqui, ó, a próxima parte, falando assim também, como podemos, né, conseguir a arrecadação de verbas, coloca aqui 4 diferentes possibilidades para arrecadação de verbas. Primeiro, doação. Segundo, realização de eventos, editais, que foi o que eu falei, e 4, patrocínio. E o nome dessa cartilha é Descomplica por quê? Porque quando você vai ler editais, às vezes você acha que, é muito complicado, nem vou tentar conseguir essa verba porque vai dar muito trabalho. E essa cartilha ajuda bastante para o que ele fala, né? Descomplicar, mostrando que é possível, sim, conseguir desenhando o projeto. Uma coisa para vocês já começarem a pensar nos projetos, que a gente vai brincar de fazer projeto daqui a pouco. Já existem projetos semelhantes ao que eu quero executar? Se sim, de que forma o meu será diferente em sua contribuição para a melhoria da sociedade? Esses diferenciais serão suficientes para a captação de recursos? O projeto é realmente impactante? Há público-alvo suficiente que demande a formação desse projeto? Essas pessoas poderão ser facilmente encontradas e acessadas? Então, quando a gente pensa no projeto, tem que pensar no impacto dele para a sociedade mesmo. Então, o projeto ele pode ser inovador, ou ele pode ser um projeto igual a outros projetos existentes, mas em outra comunidade. Por exemplo, eu quero um projeto de GPT na USP Leste com crianças, não existe ainda. Então, quero com crianças. Qual impacto vai ser abrir um projeto de GPT com crianças na USP Leste? Tem crianças que conseguem ter acesso lá fácil? Então, tudo isso tem que ser pensado. Já vão pensando aí nas ideias dos projetos de vocês. A gente vai brincar de escrever projetos. Escrever não vou falar de escrever porque é muito grande, mas de pensar nas ideias mesmo, com o modelo Canvas, né, que eu vou mostrar. E essa cartilha Descomplica, ela fala também da lei de incentivo ao esporte, fala o que precisa, né, para conseguir a lei de incentivo. Essa ONG, ela tem uma verba destinada a essa lei de incentivo, para vocês saberem, né, o que é, quais são os projetos que recebem verba, é só entrar no site, e também lá tem como que conseguir os editais, né? Então, o site é da Secretaria Especial do Esporte, isso daqui é nível federal, tá? Nível estadual e municipal também tem, só que essa cartilha coloca mais nível federal. Eu já fiz um trabalho trabalho da faculdade com uma pessoa dessa ONG, e ela falava que preferia pedir a nível federal do que municipal, porque municipal tinha muitos problemas, estadual mais ou menos, e federal tinha mais facilidade. Mas aí depende de tentativa, do projeto. Municipal, a gestora dessa ONG, ela dizia que a ONG ela não gostava de se associar à prefeitura, pois depois, quando a prefeitura mudava, o novo prefeito queria desfazer o projeto. Então, ela preferia pedir verba federal. Mas, enfim, isso depende de cada instituição, claro, mas só para mostrar para vocês aqui. Então, a Secretaria, né, Especial do Esporte, acessa lá, opção Incentivo e Fomento ao Esporte, Lei de Incentivo. Tem diversos projetos, já vou mostrar até aqui a planilha para você dos projetos que estão recebendo verba. Diferentes modalidades, tem para esporte participação, tem para esporte rendimento, tem para diferentes coisas. E aqui, antes da gente ir para a parte prática, vai ter a parte prática, depois eu volto só para finalizar um pouco a teoria.
Coisas importantes pensar num projeto de lazer. Primeiro, conheça a situação e contexto de onde o projeto será aplicado. Então, eu preciso, por exemplo, se eu não sou daquela área, eu preciso estudar a área, eu preciso estudar a região. Não adianta nada eu vir de fora, colocar um projeto que nem sempre vai dar certo. É muito importante, ó, até aqui falando. Sim, vou disponibilizar, vou mandar para vocês, tá? Porque senão não dá tempo de copiar tudo, eu mando para vocês, tá bom, Yane? Então, tente ouvir as sugestões da comunidade. Uma vez na faculdade, né, de lazer, a gente teve uma palestra de uma moça do Centro Cultural aqui de São Miguel Paulista, da Zona Leste. Uma área também bastante de periferia mesmo, né, baixo poder aquisitivo. E essa foi muito legal desse Centro Cultural, ela falando que várias coisas que deram certo, mas assim, eu achei legal ela falando uma coisa que não deu certo. Que eles pensaram num curso de programação para os jovens. E fizeram um curso de programação nesse Centro Cultural. E não teve baixa procura, não foi um sucesso. Eles acharam que ia ser super legal, porque curso de programação, às vezes é caro, não é todo mundo que tem acesso. E aí, perguntando para a comunidade o que eles gostariam de curso para os jovens, né? O foco era bem para os jovens, esse curso, falaram que eles queriam um curso de como consertar celular. Então, o que eles queriam era o curso de como consertar o celular. Você pode vir de fora e dar uma ideia de, é curso de programação, mas é importante escutar a comunidade onde vai ser aplicada. Então, aí eles fizeram um curso de como consertar o celular e foi um sucesso. E aquilo virou até, né, a fonte de renda de alguns dos jovens. Então, muito importante entender, né, o contexto e ouvir sugestões da comunidade. A comunidade vai querer o que eles querem receber. Então, saber um pouco disso ajuda bastante no desenvolvimento dos projetos. Segundo, ler os editais com bastante atenção. Se você for captar verba, principalmente governamental, existem vários requisitos, assim, tem vários pontos, e às vezes você tem um projeto incrível e seu projeto não vai ser aprovado porque você esqueceu um item, né? Um item lá que era obrigatório. Então, é muito importante ler o edital com bastante atenção e colocar tudo que eles pedem, às vezes até um pouquinho mais, para não tá faltando nada, né? Então, sempre pensar nessa parte. Importância do planejamento, isso ajuda muito se a gente consegue planejar direitinho. Ter as coisas organizadas ajuda muito na aplicação do nosso projeto. Hoje em dia, coloquei aqui também o termo de autorização do uso de imagem. Então, se você for trabalhar com projeto, queira usar as imagens, as fotos, fazer vídeos, é importante ter o termo de autorização de imagem. E também agora, finalizando, né? Prestação de contas. Quando você pega um dinheiro para fazer um projeto, depois você tem que prestar conta de tudo sobre esse projeto. De tudo. Houve alguma mudança em relação ao planejamento inicial? Pode ser que sim. Se sim, é só você justificar, dar uma justificativa. Mudamos isso por conta daquilo. Guardar sempre, manter super organizado. As notas fiscais, tem que ter tudo certinho do que foi comprado. A parte de fotos e vídeos, para o quê? Para garantir que houve, né, a implementação do projeto. Então, tenha fotos e vídeos, com data até, se possível. Controle de presença também, é importante ter controle de presença para saber quantas pessoas você teve inscrito, quantas pessoas terminaram o seu projeto, qual que foi a média de frequência, os dados de quem foi inscrito, cumprimento de metas. Então, aquelas metas que você me prometeu no seu projeto inicial, elas foram cumpridas? Foram cumpridas parcialmente? Não foram cumpridas? Se não foram cumpridas, por que não foram cumpridas? Então, tem que pensar sempre nisso. É lógico que nem todos os projetos de lazer vão ser assim tão burocráticos assim no final, na prestação de contas. Mas se a gente pensa no mais burocrático, quando a gente faz o menos burocrático, vai ficar mais fácil, né? Facilita aqui para a gente. Então,
pensem nisso, né, quando vocês forem fazer um projeto. Agora, vou compartilhar outra coisa aqui com vocês, que vai ser a nossa parte prática. Vão pensando aí nos projetos. A parte prática, vou compartilhar outra coisa aqui. Tudo bem até agora, gente? Vamos, tudo tranquilo? Vamos lá. Compartilhando aqui outras coisas. Isso. É muita coisa para pensar, assim, não dá para eu ler todos os editais aqui, mas é só para a gente ter uma ideia mesmo. Isso daqui foi de uma matéria que eu fiz de animação cultural, foi com o professor Estopa, Edmur Estopa, e aí também, assim, elaboração de um projeto. Ele também coloca algumas coisas, assim, depois tem outros editais, mas vamos ver aqui o que ele pede. Então, para elaborar um projeto, explicação detalhada. Projeto, nome da atividade, a data que vai ser aplicado. Então, pode ser que seu projeto seja uma oficina. Eu quero levar uma oficina de GPT para uma escola. Então, escreve o projetinho lá, quero levar, né? Às vezes até para você levar para essa escola, às vezes para conseguir verba, nem sempre precisa de verba, né? Às vezes você pode fazer voluntariamente, ou quero conseguir verba para levar uns materiais, mas escreve lá. Então, o nome do projeto, a data de realização, né? O local onde vai ser realizado. Deixa eu ver, vou aumentar aqui só um pouquinho, que acho que vai ficar melhor. O nome do projeto, data, local, vai ser promovido por quem vai ser colaborador, objetivos geral e específico. Então, quais são os objetivos com aquele seu projeto? Coloca lá os geral e específicos. Descrição da atividade, incluindo programação. Então, aqui, ele não fez a diferença de cronograma. Tem alguns editais que pedem separado, né? A atividade e o cronograma. Aqui está tudo junto. Como eu falei, depende do edital. Mas aí é só, de acordo de cada edital, é só a organização que muda, né? O que precisa é a mesma coisa. Então, você descreve a atividade, coloca a programação, colocando atividades fixas ou permanentes, atividades específicas ou atividades paralelas. Então, você pode ter atividades que vão acontecer sempre, toda semana. Você pode ter atividade que vão ser específica para tal dia. Você pode ter atividade paralela. Aqui, esse paralela é no sentido de eu vou fazer um evento no parque tal, fazer um evento no parque esse. E ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo esse evento no parque tal, que é meu evento principal, eu tenho uma atividade paralela numa escola. Então, coloca tudo aqui no seu projeto. Tipo de público a ser atingido, né? As metas, elas precisam ser bem claras e precisam ser, principalmente numericamente, atingiu ou não atingiu. Então, por exemplo, a minha meta é atingir 60 pessoas. Minha meta é que 90% das pessoas sejam residentes da Zona Leste. Tem que ter numérico, porque aí você vai conseguir depois colocar se você atingiu essa meta ou não. E se você não atingiu, explicar o porquê, certo? Então, tem que ser numérico as metas. Colocar os recursos físicos. Então, o que eu preciso de estrutura, de material, o que eu preciso de material permanente, material de consumo. Então, material de consumo, sei lá, copo de papel, permanente, material que vai ficar lá. Recursos humanos, colocar o cronograma aqui. Então, cronograma pode colocar os procedimentos, passo a passo para a execução da atividade, antes, durante e depois, e por fim aqui a avaliação, tá? Daqui é um dos passos, né? Um dos jeitos. O jeito que eu trouxe hoje para vocês começar a pensar em projeto é com o modelo Canvas. Ó, vou mostrar aqui, apresentar. Esse é o modelo Canvas. Ele é um modelo de plano de negócios. Esse modelo, ele
coloca assim, coloca os pontos básicos. É um modelo bem legal antes de começar um projeto ou mesmo uma empresa. Ele vai pensar, então, sonho. Opa, mudei. Sonho. Para quê? O que eu quero fazer? O meu sonho é que crianças do bairro, aqui do meu bairro, de Poá, façam ginástica para todos. Então, esse é o meu sonho, né? Para quê? Façam ginástica para todos, para que eles tenham uma atividade de lazer. Justificativa, por quê? Coloco minha justificativa. Beneficiários, para quem? Coloca a idade, quem que eu quero atingir, localidade, onde? Escolhi uma escola para fazer esse projeto, assim, fazer no contraturno, no horário que a escola tem uma quadra vazia. Quem que vai organizar, quais são as atividades, quais são os diferenciais, e aí a gente tem em cada ponto aquilo que estava lá, que eu mostrei, né, do projeto, a gente tem os pontos do projeto, mas de uma forma bem resumida, certo? Por exemplo, eu tenho uma praça abandonada no meu bairro, e eu quero que essa praça, ela seja mais utilizada, então eu desenvolvo um projeto para acontecer nessa praça. Coloco lá quais são os parceiros, quais são os custos, da onde que eu posso tentar fazer esse custo, eu posso pedir doação, eu posso pedir lei de incentivo ao esporte, eu posso tentar, por exemplo, verba da própria universidade, é um projeto de extensão universitária, ou é um projeto da escola. Então, pensem nisso. O que a gente vai fazer aqui na prática? A gente vai dividir duplas ou trios, aí vocês vão conversar, vocês vão entrar aqui, a gente vai fazer um PowerPoint em nuvem, né, que vai estar todo mundo mexendo ao mesmo tempo. Comecei a preencher aqui, coloco os integrantes e coloco o nome do projeto. Começo a preencher aqui, e aí, se der tempo, pode ser que não dê, tem também esse análise fofa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é pensar nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu projeto, certo? Qual que é a ameaça? A ameaça é que o meu bairro, ele não é seguro. Então, pode ser que as crianças não venham para essa escola andando. Então, fatores externos aqui, as oportunidades e ameaças, e fatores internos, as forças e as fraquezas. Certo. Vou mandar para vocês esse link. Vocês vão discutir aí em duplas ou trios. O começo do link, ele tem uma parte aqui, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Canvas, eles têm, né, o que é cada pergunta, e do análise SWOT também. Aqui está falando o que é cada. Mas é o que a gente falou, é uma brincadeira mesmo de escrever projetos, só para a gente treinar um pouquinho e ir apresentando, beleza? E aí, vou mandar o link aqui para vocês, compartilhar. Copiei o link e a gente vai discutindo. E como estamos no Congresso de GPT, pensem principalmente em projetos com ginástica para todos, ok? Mandei o link aqui e eu vou passando nas salas também para ir conversando com vocês, tá? Parar aqui a apresentação. E, Paula, posso pedir para você separar em 5 grupos, por favor? Boa tarde, pessoal. 5 grupos vão dar um trio. Não. Então 4 grupos, que aí vai ficar dupla. 1, 2, são 3, 4. 4 grupos. 4 duplas, né? Eu vou abrindo a sala e eu vou colocando o nome pela lista que vai aparecendo aqui, tá bom? Tá bom. Vocês já vão pensando aí. E eu vou passando nas salas para tirar as dúvidas, tá bom? Mas é pensar num projeto mesmo e começar a fazer um resumo do projeto, né? Eu sei que não vai dar para colocar tudo, não dá para fazer o cronograma todo, mas começar essa ideia. Depois a gente volta aqui para conversar mais, tá bom?
Pronto, ó, Cairo e Karina, a sala de vocês já está aberta, tá? Só vocês irem para lá. Essa sala a gente não vai sair, tá, Laís? A gente vai ficar ligada aqui nela. Perfeito. Ai, peraí. Eu vou fechar essa sala. Ah, mas tudo... Peraí, eu vou fechar essa sala. Porque eu entrei pelo meu login que não é da UFES. Um minutinho só. Ignorem, Cairo e Karina. Eu vou entrar pelo meu perfil da UFES, porque eu tenho medo de cair. Espera só um pouquinho. É que eu abri e eu não troquei o perfil. Ó, enquanto isso, deixa eu só mostrar para vocês a questão de curiosidade. Os projetos que são da Lei de Incentivo Federal lá que eu falei. Olhem aqui. Tá dando para ver? Tem 3.414 projetos. Aqui a gente consegue ver desde união, desde sociedade esportiva, desde futebol. Tem municípios que pegam verba da Lei de Incentivo ao Esporte. Opa, aumentei muito. Tem bastante. Projetos, Liga Paulista de Handebol, ligas, kart clube, instituto, todos esses, federações, clube curitibano. E aí, tem aqui o nome, né? Tem o nome do projeto, isso aqui é o proponente, o nome do projeto, a manifestação desportiva, se é rendimento educacional ou participação. Cadê, achei de participação, jogos inclusivos. A modalidade, então a gente tem várias modalidades aqui também. E o valor da captação, Então tem os valores aqui. Daqui é naquele site lá de Lei de Incentivo do Esporte, que eu comentei com vocês. Mas é isso. Depois eu mando isso daqui para vocês também, se vocês darem uma olhada. Pode entrar já indo nos grupos. E depois a gente volta aqui, né, Paula? Sim. Conforme eu for vendo que vocês vão acabando lá, a gente volta para cá. Bem-vindos de volta. Estamos voltando aos poucos. Eu sei que foi impossível pensar em tudo, devido ao nosso tempo curto, né? São 2 horas de mini curso, 2 horas totais. Então, é difícil pensar num orçamento ou dar muitos detalhes. É importante que não tem errado aqui agora, foi só um exercício mesmo. Encarem como um exercício para a gente pensar, assim, um exercício como que é. Não esqueçam de assinar a lista de presença, a Paula colocou aí no chat. Encarem como um exercício que demanda muito mais tempo do que a gente usou, né? A gente sabe, nossa, escrever um projeto é um trabalho árduo, não é fácil escrever um projeto, não é fácil tirar do papel. Então, eu entendo que não deu para fazer parte de orçamento do jeito que tem que fazer. É só para vocês terem uma ideia de como que começa, assim, alguns pontos para desenvolver. Eu vi, assim, dos 3 projetos, ideias bem legais. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cada um do grupo pode fazer. Deixa eu só colocar separado aqui. Vamos lá. Pouco estava voltando o pessoal. Uma janela só, deve ser este daqui. E uma coisa só, enquanto o pessoal está voltando, que eu quero falar é o seguinte, que a ideia desse mini curso, principalmente, foi meio que plantar a semente, assim, sabe? A semente de pensar em coisas novas. Porque é importante a gente pensar, mesmo que seja uma oficina de 2 horas, eu quero planejar
uma oficina de 2 horas. Esse projeto ele precisa ter pensado em tudo, pensar em orçamento, material, profissional, tudo. Que era uma oficina pequena, tem que pensar em tudo isso que a gente falou. Todos esses quesitos aí do Canvas, né? Desse modelo. Então, plantar essa sementinha em vocês mesmos de criar coisas novas, projetos, sejam eles permanentes, né? Que você tem as aulas aí regulares, ou oficina, ou de viagem aí que eu vi que vocês colocaram. Então, é isso, pensar em novos projetos, novas coisas. E, principalmente, quando a gente se trata, né, de verba que vem de empresa, de ONG, vem de verbas, faz uma rifa, vem da universidade, a gente tem que saber ter certinho onde vai ser gasto cada centavo. Hoje não deu para a gente fazer o orçamento certinho, lógico, mas só para vocês saberem que isso precisa estar bem descrito e certinho mostrado. Vou colocar aqui, então. Bom, isso daqui foram coisas para ajudar, depois eu vou mandar tudo para vocês. Não deu para ler tudo, mas vocês vão ter esse material para vocês verem depois. E grupo 1, quem quer o grupo 1, se puder falar aqui com a gente. E fiquem tranquilos que eu sei que não deu para fazer tudo, gente, por conta do nosso tempo. Oi. Eu fiz o meu grupo, é eu e o Caio, minha dupla, né? Nem meu grupo, minha dupla, é eu e o Caio. O que a gente fez? A gente até esqueceu aí desse primeiro aí, sonho para quê? Mas a gente pensou na ginástica para todos na praça, né? A justificativa que a gente colocou foi proporcionar a prática da ginástica para todos em praças da região metropolitana com atividades de lazer. No caso, assim, a gente, como é fictício, né, vamos dizer, a gente pensou na região metropolitana no sentido de praças mais centrais, onde que a gente poderia desenvolver atividades voltadas para a ginástica para todos. Aí os beneficiários a gente colocou direto, seria a comunidade externa do município, no caso, assim, o bairro mesmo da praça que a gente escolheu, atender esse público, né? No caso, assim, igual você falou, vai depender de uma pesquisa que a gente vai fazer, se naquela praça realmente é um local que dá para desenvolver, se há um interesse realmente da população em fazer uma prática desse tipo, né? Então, assim, tudo é uma análise. A localidade a gente colocou aí, deve estar para baixo, mas é região metropolitana. A organização, quem a gente colocou que seria uma universidade X, com apoio da prefeitura municipal. Por exemplo, a prefeitura entraria com a verba e a universidade entraria com o corpo humano no sentido dos profissionais para atuar nesses espaços. Fora estagiários, né? Aí pensaria vários tipos de pessoas que integrariam a participação nesse nosso projeto. Aí as atividades, a gente pensou oficinas, a gente especificou algumas experimentação de material, prática circense, práticas corporais da ginástica, construção coreográfica, e no final, a partir dessas oficinas, ia ter uma construção de um festival que seria feito com a população mesmo, as pessoas que participaram desse evento nosso. A inovação, que a gente pôs no nosso diferencial, seria a prática inovadora, no caso, a gente tem mais práticas de ginásticas competitivas, por exemplo, ginástica artística, acrobática, dentre outros, ginástica rítmica, e essa seria uma modalidade diferenciada, onde que abrange várias faixas etárias, abrange todas as modalidades em si, fora os fundamentos, né, a diversão e tal, então seria super interessante. Aí a gente pôs as apresentações externas de grupos convidados, seria também um diferencial que a gente iria trazer, tanto da universidade, se tivesse um grupo lá específico, mas do estado, do município lá, se tivesse outras equipes, outros grupos, para poder fazer a apresentação.
Com que eu não sei o que eu coloquei. Eu acho que, na verdade, com que a gente ficou com dúvida, não sei se foi esse. Sem problemas. Com que Deixa eu ver aqui. seria os materiais, por exemplo, já que você já Ah, tem. tá. Já tem A gente acho que a gente não colocou, que a gente ficou realmente com dúvida. Não, A gente não sabia o que era. Equipe seria os profissionais de educação física, especialistas na área, e integrantes de grupos GPT. É igual a gente levantou que muitas vezes as pessoas que participam dos grupos, elas não são formadas em educação física, são pessoas mesmo praticantes, atletas, ex-atletas, pessoas interessadas mesmo na modalidade. Aí os parceiros, a gente pôs assim, lojas de roupa da região, voltado para ginástica, e a federação estadual ou municipal, que poderiam estar lá apoiando, de certa forma, a divulgação, né, do nosso evento, a loja de roupa, no caso, utilizando a logomarca na nossa roupa, que a gente pode usar durante o evento, a gente coloca a logo, até mesmo do comércio lá local, a gente colocar a divulgação, falar assim, olha, você me dá X dinheiro e eu vou produzir uma blusa do nosso evento e sua marca vai estar lá estampada, de todo tamanho. Aí ia ter esse pensamento também no projeto. A avaliação que a gente usou realmente foi o festival, que é a forma da gente ver se as oficinas proporcionaram essa experimentação da ginástica para todos, se eles puderam aproveitar. O cronograma a gente colocou 3 dias, assim, pensando bem rápido, com horários variados de manhã, tarde e noite, aí por sexta, sábado, domingo, para ser um domingo, como realmente o dia que as pessoas estão em casa, que vão sair, vão praticar o lazer, então a gente deixou, seria para o festival, por exemplo. O custo a gente colocou pensando assim como se fosse uma lei de incentivo do município, não necessariamente do estado, mas no município, que tem algumas leis que proporcionam isso, fora as parcerias que a gente teria que buscar e tal. Aí foi esse nosso projeto. Isso, muito legal, assim que começa. Eu vi que o grupo de GPT Atenas lá, né, acho que de Campinas, vai fazer um evento também na praça de ritmos, então é assim que começa e assim que vai. E com certeza daria certo e muito importante o contato com a prefeitura. Aqui essa parte eu vou pular, senão a gente não vai conseguir terminar a tempo, mas só para vocês terem a vivência, né, da análise FOFA, ou SWOT, sigla em inglês. Muito legal. Grupo 2, não estava abrindo a sala. Daniela e Elka, tudo bem. Vamos para o próximo. Iane e Melina. Pode falar aí, meninas. Oi, eu posso falar. É a Elka aqui. Eu entrei no grupo das meninas. Na verdade, a gente se baseou num projeto que eu trabalho. E é um projeto de GPT para pacientes oncológicos, né? Que o sonho seria a ginestrada. E aí a justificativa desse projeto é proporcionar o bem-estar para os pacientes oncológicos, né? Os beneficiários seriam os pacientes oncológicos, qualquer paciente oncológico, em tratamento ou não. A localidade seria de forma remota para conseguir chegar no máximo de pessoas possível, né? A organização seria para uma ONG, né? Sem fins lucrativos, de forma gratuita para as pessoas. E as atividades são aulas semanais, 2 vezes por semana, com 1 hora de duração. E nas aulas teriam um momento de acolhimento, que seria o bate-papo com os participantes sobre as aulas, sobre o dia a dia, né? O momento de socialização e a parte prática, né? Com aquecimento e aí a parte mais técnica,
coreográfica, construção de coreografias, tudo de forma colaborativa, né, com os participantes. Inovação seria essa questão de ser uma atividade voltada para um grupo especial, né, que a gente não vê muito por aí, né? Acho até que não tem. A gente vê mais questões de treinamento resistido, né, para esse grupo. E aí essa seria uma inovação, né, que isso pode levar a trabalhos científicos, que até já aconteceu. Os requisitos, né, como são aulas remotas, a pessoa faz de onde ela estiver, com os materiais que ela estiver em casa, e no caso até a ONG ofereceria materiais que fossem necessários, caso precise. A equipe são os professores, né, de educação física, os parceiros. Aí a gente colocou patrocinadores, como é organizado por uma ONG, né, não tem fins lucrativos, então a gente procura patrocinadores para angariar fundos, para essas questões de materiais, né, custos de viagem, que até está ali nos custos, e a avaliação, né, o resultado que a gente busca é a melhora do bem-estar físico e psicológico desse grupo, já que a questão psicológica é um fator extremamente importante para esse grupo. E os indicadores a gente seria por pesquisa, né, de formulários, entrevistas, para saber são indicadores, né, quantitativos, na verdade. E o cronograma, né, com a questão das aulas semanais, a gente seria um cronograma de até 2 anos, né, que é 2023, seria até o sonho. E os custos seriam a questão do custo de viagem. Isso, perfeito. Esse projeto já existe, já ouviu falar, já viu nas palestras, né? Sim. E para vocês irem, pensa, vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer o custo, quanto que fica, escreve, se já tem o projeto escrito, escreve o projeto, o que os parceiros vão ganhar em troca. Escreve isso no projeto também. Por exemplo, a gente vai ter divulgação nas redes sociais, divulgação na mídia, divulgação. É importante também ter essa parte, né? Porque quanto mais parceiros vocês conseguirem, melhor. Vai conseguir verba daquelas 4 maneiras que eu falei, dá para realizar eventos, dá para realizar doação individual, parcerias e também leis de incentivo em editais. E vai tentar ir atrás de parceiro para vocês conseguirem. Tomara que em 2023 vocês consigam, viu? Sim. Vai dar certo. Tem que começar antes. Vai dar certo. Tem que começar já agora, já pensar como que faz, né? Para levantar os fundos. Último grupo, estamos aqui acabando. Trabalho com idosos. Quem vai falar? Pode apresentar, Tânia. Eu só não estou enxergando, como eu estou no celular, eu não estou enxergando as letras. Ai, nossa, verdade. Tá pequenininho. Tenta dar zoom assim no celular, ó. Abrir assim, que aí vê se melhora. Ok, vou tentar ser breve. Desculpa. Nós pensamos em algo imaginário, voltado para os idosos. Uma das estratégias que a gente pensou foi justamente colocar a partir dos 55 anos, que é quando a pessoa começa a pensar em aposentar, né? Às vezes até os filhos levam os pais a partir dessa idade. Já vi isso aqui na minha região, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Então,
tô tentando dar zoom aqui, só que deslocou. Peraí, só um minutinho. Uhum. Justificativa seria pela carência de ações voltadas para a faixa etária que nós escolhemos, que foi a dos idosos, né? Beneficiários, nós pensamos em utilizar, como a gente pensou em usar o centro de convivência de um bairro X, né? Nós gostaríamos de beneficiar esses moradores do bairro X e bairros próximos, com faixa etária igual ou acima de 55 anos de idade, de ambos os sexos. A localidade seria no centro de convivência do bairro X. Inclusive, a minha colega, a Shélida, falou que na cidade dela, geralmente já existe um programa como esse, mas nos PSFs, né? Então, nós usaríamos os centros de convivência. A organização seríamos nós três, a Shélida, a Tânia e Maria. As atividades, nós só colocamos ginástica para todos, mas voltadas para a experimentação da cultura corporal, né? Então, vivências de danças, de ginásticas, de lutas, e tudo que fosse adequado para essa faixa etária, ajustado, né? Adaptado. A inovação seria, a gente pensou como se fosse um lugar que não conhecesse a GPT, que não tivesse atividade alguma para idosos, então seria uma atividade inovadora justamente por ser uma atividade nova para eles. E também nós colocaríamos a possibilidade de uma mostra com apresentações, né, do nosso projeto com idosos e de projetos parceiros que, de repente, são desenvolvidos no bairro com crianças ou nas escolas, né? Então, fazer uma mostra no final do ano. E nós paramos nessa parte, nós não conseguimos avançar em requisitos, equipe, parceiros, porque a gente ficou discutindo e chegou até aí. Sem problemas, eu sou até suspeita de falar de GPT com idosos, porque lá na NEASH, assim, lá na USP deu muito certo o projeto. Eles estão sentindo uma falta imensa, eles viraram amigos mesmo, o grupo virou amigos, então quando vai apresentar em um lugar, eles gostam, eles amam apresentar, a gente mostra foto das apresentações, eles falam que estavam lindos. Mas é isso, é assim que começa, eu sei que hoje foi corrido, gente, já está dando nosso horário, eu só quero mostrar uma última coisa para vocês, última coisa, prometo, e eu já libero, cadê? Não, cancela. Última coisa que eu vou mostrar, cancela, tela... Tem que compartilhar minha tela inteira, porque eu não consigo compartilhar isso. Compartilhar minha tela inteira. Vamos lá. Última coisa que eu vou mostrar aqui, vai entrar agora, é uma planilha. Vou aumentar aqui um pouco para dar. Para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui. Seguinte. Talvez vocês já saibam mexer com planilha. O que eu vou falar é redundante ou básico. Mas são coisas que, quando eu comecei a trabalhar com projetos de lazer, facilitam muito minha vida no Excel. Então, por exemplo, mais 3 minutinhos, prometo. Coloco aqui meu cadastro, né, dos meus alunos. Aqui eu fiz rapidinho agora, coloquei nome, bairro, região, sexo, idade, e mais qualquer coisa que vocês queiram fazer, certo? Tenho isso organizado numa planilha, facilita bastante. E aí, o que eu vou ensinar? Seleciono aqui as que você quer, em cima, selecionei, e coloquei aqui classificar e filtrar. E vou colocar filtro. Aqui, classificar e filtrar, filtro. Assim, eu coloquei filtro em cada um das categorias, né? Nome, bairro, região. Então, por exemplo, se eu quero saber dos meus alunos quem é do sexo feminino, então eu clico aqui no filtro, né? Quando eu coloco o filtro, aparece uma setinha aqui embaixo. Deixa eu aumentar. Aparece uma setinha aqui embaixo. Eu clico aqui e coloco, tá selecionado tudo, feminino, masculino e não aplicado. Eu tiro, selecionar tudo, coloco feminino, dou OK. Vai aparecer só quem é desse sexo feminino. E aqui embaixo tá pequeno para vocês, mas aparece, 6 de 10 registros são feminino. Então, eu vou tirar aqui meu filtro, vou colocar agora masculino.
masculino, 3 de 10 são. Então, beleza. Eu quero, por exemplo, voltei aqui para o selecionar tudo. Eu quero saber quem do meu grupo tem idade de 60 a 65 anos. Então, venho aqui na setinha. Ó, tá selecionado tudo aqui embaixo. Ah, preciso encerrar. Ok, gente, precisamos encerrar. Mas era isso que eu queria mostrar. Depois eu mando para vocês no e-mail, tá? E, ó, 61 a 64, coloquei, vai aparecer só quem tá e os registros. Gente, são dicas de Excel que ajudam quando a gente vai trabalhar com esses dados. Eu agradeço muito a participação de vocês. Deixa eu interromper aqui. Obrigada. Quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto só aqui. Vou tirar uma foto aí, quem puder abrir a câmera rapidinho. Só para eu postar. Espero que tenham gostado, gente. É corrido falar, né, no tempo, mas espero que vocês tenham gostado de discutir também. Eu sei que não é a mesma coisa que presencial, mas a gente faz o possível. Vou tirar aqui a foto. Preparados? 1, 2... Ah, a Yane apareceu também. Mais alguém? 1, 2, 3 e... Eva, tirei a foto. Depois a gente coloca lá, posta no grupo. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Sigam o Dream for Life. Deixa eu ver aqui. Acho que é, né? Dream for Life. Dream for Dream. Dream for Dream. Isso, sigam o Dream for Dream, gente. É um projeto muito legal. E vão trocando contato aí. Continue aproveitando o congresso, tá bom? Um beijo, qualquer coisa, a gente vai se falando. Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Legal. Pessoal, muito obrigada pela participação. Eu preciso encerrar, que eu estou em 2 salas, eu preciso gravar a segunda sala, que é do encontro de grupos coletivos. Eu nem sei quem está falando nessa sala e quem está falando na outra, pra vocês terem noção. Eu preciso mesmo encerrar, tá? Me desculpem. Imagina. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Laís. E até o encontro, que já está rolando. Eu vou colocar o link aqui para vocês já irem migrando dessa sala para a próxima, tá? Tá. Sai de uma atividade e vai para outra. Tá bem assim intenso. Então, vou desligar, tá bom, gente? Tchau, até!